Olá, meu nome é Márcio Teixeira e eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal de YouTube. E hoje o tema será sobre festa junina. E antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, clicar aí no sininho de notificação para que o YouTube possa te avisar toda vez que eu subo um vídeo novo. Muito bem, então você deve ter visto aí na capa desse vídeo, satanismo na música, festa junina. Parecem dois elementos tão distantes, né? Satanismo e festa junina. Calma, calma. Antes de você ficar bravo comigo e lançar um monte de palavras, calma que eu vou explicar. Eu quero que você espere, porque esse vídeo vai te revelar algo que talvez você não conheça. E essa é a razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo. E eu confesso para você que eu estava orando ao Senhor e toda semana eu, Senhor, qual será o próximo vídeo? Eu tenho uma lista enorme. E de vez em quando Deus muda roteiro. E essa semana Ele mudou o roteiro. E incluí esse vídeo no tema de hoje. E a minha primeira inclinação quando eu vou fazer um vídeo novo, conhecer as músicas, levantar as músicas, ouvir, ler a letra, né, ver o que rola ali e tal. Já que eu tô fazendo música, né, satanismo na música. E obviamente você vai lendo as letras dessas músicas, elas são muito infantis até, muito bobinhas, né, muito relacionadas aí ao amor, né, aquela coisa meio platônica. Mas eu comecei a orar e pedir, Senhor, vamos lá, me ajuda a discernir. E o fato é de que se a gente não conhece a origem, talvez realmente não faça sentido esse vídeo. E talvez você seja de uma outra fé, que não a minha, que eu sou um cristão. Deixa eu te dizer, eu não sou pastor, não quero te convencer de nada, porque esse tema está incutido na nossa cultura de uma maneira muito profunda. Mas principalmente esse vídeo de hoje, eu quero direcionar aos cristãos evangélicos. Exatamente. E tem uma razão profunda para isso. E ao longo desse vídeo eu vou explicar. Nós precisamos entender a origem dessa festa. De onde ela veio, de onde começou isso, né, cara? E essa festa ela foi estabelecida pela igreja cristã no século IV depois de Cristo, em honra ao nascimento de João Batista. Eu achei isso muito esquisito, confesso para você. E olha, nada do que eu vou falar aqui é novidade, tá? Talvez seja novidade para você, mas se você pesquisar, graças a Deus nós temos uma infinidade de ferramentas para você pesquisar na internet. Só você pesquisar, você vai achar exatamente tudo que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Não estou inventando nada. A Igreja Católica, ela incorporou as festas religiosas pagãs que eram feitas durante o solstício de verão no hemisfério norte. Para você entender o hemisfério norte, que eu estou querendo dizer, olha, aqui está o globo terrestre, o hemisfério norte, essa parte de cima. Tá vendo que a Europa, deixa eu ver, a Europa tá aqui, ó, hoje aqui. A Europa tá no hemisfério norte, assim como os Estados Unidos aqui, tá vendo aqui, ó, o Canadá, etc. O Brasil tá cá embaixo, que é no hemisfério sul, que você não vê daí. Então, quando acontece o solstício de verão, no hemisfério norte acontece no junho. E esse solstício significa o quê? A palavra significa sol, né? Do sol, e o tício significa permanecer parado. Ou seja, o solstício de verão significa quando o polo da Terra, esse polo norte, está na sua altura máxima, ou seja, mais perto do sol. Por isso, o dia é um dia mais longo, da mesma forma que no hemisfério sul será a noite mais longa, né? Esse fenômeno acontece 2 vezes no ano. No hemisfério norte acontece em junho, no hemisfério sul acontece em dezembro. Por isso que em dezembro, no Brasil, aí é quente pra caramba, e aqui no hemisfério norte é frio. E o inverso acontece, ou seja, no meio do ano aqui no hemisfério norte é quente pra caramba, e aí no hemisfério sul é frio. E quando a gente estuda história, a gente vê que essa época do solstício de verão é utilizado para vários eventos, feriados, festividades e rituais religiosos. Muitos desses rituais de culto são ligados à fertilidade e ao sol. No século IV, a igreja cristã abraçou as comemorações pagãs de solstício no hemisfério norte.
com o intuito de promover a substituição desses festivais pagãos e inserir a comemoração do nascimento de João Batista, primo de Jesus. Entendeu? Ou seja, eles quiseram substituir as festas pagãs por uma festa comemorativa ao nascimento de João Batista. Muito bem. E o porquê que eles fizeram isso e como é que eles embasaram isso? A Bíblia diz que João era 6 meses mais velho que Jesus. Então, como eles celebravam o nascimento de Jesus em dezembro, que também é uma festa pagã, eles decidiram antecipar a data do nascimento de João Batista para 6 meses antes. A igreja embasou essa decisão na passagem de João 3,30, onde o próprio João Batista diz o seguinte, que ele cresça e eu diminua. Mas o que tem a ver com isso? Significa o seguinte, que no hemisfério norte, deixa eu botar o hemisfério norte de novo, quando existiu o solstício de verão, o Sol estava na sua posição maior, ou seja, mais alta, que é o dia mais longo no hemisfério norte. E por causa disso, a partir desse período, o Sol passa a diminuir e ficar cada vez menor. Então esse versículo foi utilizado para embasar, já que o Sol está decrescendo, João Batista também ele tem que decrescer para que o Jesus cresça em dezembro, percebe? Mas antes da gente entrar nos detalhes da festa cristã, né, que foi introduzida no IV século, o que significa exatamente uma comemoração pagã de solstício de verão? Pensa no seguinte, numa sociedade agricultural, não é de se estranhar que existiam cultos relacionados ao sol. E por quê? Porque o sol era considerado uma fonte de vida e sustento aos nossos ancestrais que dependiam do sol para suas colheitas e para a prosperidade de suas vidas e famílias. Muito bem, naquela época, e eu estou falando isso antes de Cristo, obviamente, o cerimonial dessa comemoração pagã é conhecido como Litha, L-I-T-H-A, que é o cerimonial do culto ao sol, no solstício de verão, no hemisfério norte. Ok? Enquanto existia esse solstício aqui, existia uma comemoração ao deus Sol. Na Inglaterra, por exemplo, as pessoas das vilas agrícolas, elas faziam, nessa época, fogueiras enormes no meio da vila. Para quê? Para espantar os maus espíritos. Entende por que a gente tem a fogueira na festa de São João? E o interessante é que quando você estuda mais a fundo esse assunto, você vai descobrir que o culto ao Deus Sol vem de muito antes da Idade Média na Europa, né? Os egípcios já adoravam o Deus Sol, e o Deus Sol era Ra. Esse é o Deus que tem a forma de um falcão e possui sobre a sua cabeça o Sol. Esse Deus era a personificação do Sol, entende? Esse Deus era a personificação do Sol, o mais importante e amplamente venerado no Egito Antigo. Um dos mais importantes deuses egípcios do panteão politeísta egípcio. Dele vinha a vida, a prosperidade, e dele vinha a bênção sobre a agricultura. Agora, o interessante é que quando a gente abre a Bíblia e a gente lê nas Escrituras, no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 12, que é um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento, nós vemos Deus falando com Moisés. E o contexto dessa passagem de Êxodo é justamente no momento onde o povo de Israel ia passar pelo momento mais sério de todo o seu período no Egito, onde viria a praga do primogênito, que ele seria morto. Mas Deus diz a Moisés o seguinte, a partir do versículo 11, assim o comereis, está falando do quê? Da Páscoa, né? Os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais. Presta atenção que ele fala aqui agora. E sobre
todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo aqui que ele executaria juízo sobre os deuses do Egito naquela noite. E todos os deuses do Egito também incluíam o deus Ra, que era o deus Sol, cultuado pelos egípcios, cultuado pelos europeus nessa outra festa de solstício de verão. Tá entendendo onde eu quero chegar? Aí, se você vira a Bíblia um pouquinho para trás, no capítulo 10, versículo de 21 a 29, você lê que uma das pragas do Egito foi justamente a praga das trevas, das densas trevas. Olha o que Deus diz a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Vou ler de novo. Todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Mas no final desse vídeo eu vou explicar o que esse versículo quer dizer. Mas muito bem, você vai perceber quando você estuda história e o culto a esse Deus Sol, que ele aparece em diferentes culturas. Por exemplo, os astecas também cultuavam o Deus Sol. Na religião dos astecas, o deus deles, que é um nome complicado pra caramba, que vai estar aqui na tela para você ver. Confesso que eu não consigo pronunciar esse nome. Mas enfim, esse Deus Sol dos astecas lutava constantemente contra as trevas. Por essa razão, os astecas tinham que alimentar esse Deus Sol com o coração humano e sangue. Isso mesmo, eles realizavam sacrifício humano. Matavam as pessoas, tiravam o coração e ofereciam a esse Deus Sol o sangue e o coração. Que na Bíblia, ambos estão ligados diretamente à vida, querendo dizer que Deus Sol é aquele que doa a vida. E para ele doar a vida, eu tenho que dar vida de alguém, certo? Certo nada, errado, biblicamente isso é errado, porque Deus abomina o sacrifício humano. Todo ritual pagão ao Deus Sol, quando você estuda, eles têm 2 coisas importantes. Primeiro, você descobre que ele é incompleto sem comida e sem música. Isso é muito interessante. Agora, quando a igreja ela abraça essa festa do solstício de verão, o que ela está fazendo? Ela está colocando uma máscara religiosa cristã em cima de um comportamento e de um culto pagão a um Deus pagão abominável aos olhos de Deus. Isso mesmo, abominável aos olhos de Deus. Então, a partir do século IV, depois de Cristo, vários países passaram a ter a sua festa de solstício de verão, ou a sua festa de São João. Se você, cara, faz a pesquisa aí no Google, você vai ver que vários países diferentes no mundo têm exatamente essa mesma festa, cultuando São João. Eu aposto para você, eu acredito que muitos de vocês nem soubessem que João que é que a gente está falando. Ou João Batista, ou João, irmão de Jesus, que escreveu os evangelhos. Quem é esse João? É João Batista. O que a gente está vendo nessa festa, no fundo, que foi abraçada pela igreja? Comida consagrada ao Deus Sol, música consagrada ao Deus Sol, dança consagrada ao Deus Sol. Toda essa festa é maquiada na cultura de cada país. E participar dessa festa significa participar de um culto ao Deus Sol, com a aparência bonitinha da máscara da sua cultura, que Deus repreendeu no Êxodo. No Brasil, essa festa de solstício de verão, por que ela acontece em junho? Como eu expliquei, essa festa surgiu no hemisfério norte. E o Brasil está no hemisfério sul. Tecnicamente, essa festa deveria acontecer quando fosse verão. Sim? Não. Por quê? Porque Portugal
está no hemisfério norte. E foi na colonização portuguesa que os portugueses trouxeram essa festa para o Brasil como parte do sincretismo religioso que aconteceria dentro do Brasil. A fogueira que originalmente na Europa representava o espanto aos maus espíritos, agora a igreja diz que seria um sinal para avisar Maria do nascimento de João Batista. Sério, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em alguma vez que você foi em alguma festa junina, você ouviu o nome de Jesus? Você ouviu o nome de Maria? Ou você ouviu sequer o fato daquela fogueira representar Maria sendo anunciada do nascimento de João Batista? Eu duvido que você tenha ouvido. Sabe por quê? Porque ao longo dos anos isso se perdeu, mas continuou sendo parte da festa. Agora, a música que impera é o forró. Deixa eu falar. O forró é uma magnífica expressão de música da música brasileira. Dentro dessa festa, ela é que embala a dança de quadrilha, em torno do tema de um casamento. O clima de uma zombaria alegre, vamos assim dizer, dos noivos em volta dessa fogueira. No fundo, isso representa e simboliza o culto à fertilidade da terra, porque originalmente essa era a celebração que era feito no solstício de verão. Na nossa cultura, dentro do nosso contexto, passou a ser um simples casamento. E eu acho bacana que o forró, ele geralmente canta as dificuldades da vida no campo, né, da vida humilde, da saudade, da melancolia. Mas tem muita pornografia, muita sexualidade e que não tem nada a ver com o contexto de um ambiente onde Cristo seria exaltado. E a gente nota a inclusão de figuras folclóricas inusitadas, Saci Pererê, dentre outras, né? Se você pegar as letras das músicas que são cantadas, você vai ver que são músicas relativamente ingênuas, bobinhas até. Fala de amor, fala de traição, fala de festa, fala da dança. Mas agora eu quero falar realmente para aqueles que conhecem a Cristo e têm a Cristo como seu único e pessoal Salvador. Tira toda essa roupagem caipira, tira toda essa parte cultural, tira toda essa maquiagem que esconde culto ao Deus Sol, que Deus trouxe a juízo em Êxodo. Deixa eu te perguntar uma coisa, até aqui eu trouxe a você fatos históricos, tá? Cabe a você decidir se você quer participar disso ou não. Não é meu papel dizer para você o que você deve ou o que você não deve. Aqui eu estou trazendo fatos históricos sobre essa festa cultural que existe no nosso país e existe em outros países do mundo também. Essa festa nada mais é do que uma maquiagem de um culto pagão. Agora deixa eu falar para os pastores brasileiros que estão me ouvindo. E eu sei que tem homens de Deus sérios. Mas nós estamos entrando agora no mês de junho, né? Então, eu quero trazer aqui um alerta, viu, pastor? Muito cuidado para que você não traga essa festa dentro da tua igreja, porque você vai ser responsabilizado diante de Deus por levar as ovelhas dele a um culto pagão. É sua responsa. Ah, você não sabia? Agora você sabe. Muito cuidado para você trazer para dentro da noiva de Cristo algo que Deus abomina. Ah, mas você está sendo muito duro. Não, não estou não, cara. É a Bíblia que está falando. Foi Deus que trouxe juízo sobre os deuses egípcios. Então se a gente for desmascarar de onde isso vem lá de trás, cara. Sabe por quê? Porque o doador da vida, o doador da prosperidade ao homem não é o sol. É Deus, cara. No fundo, essa festa, com toda a sua ingenuidade, com toda a sua aparente graça e beleza cultural, tira essa coisa toda e volta para as origens e você vai descobrir o que ela é. É o culto ao Deus Sol. E sabe o que Deus fala sobre isso? Ele fala o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o que eu quero te alertar é que quando você
abre a porta para esse tipo de coisa na sua igreja, você está quebrando o primeiro mandamento do Senhor. E o Senhor vai trazer juízo sobre você, porque você é responsável sobre a igreja. Agora você, ovelha, cabe você querer participar ou não. Aqui eu trouxe os fatos. Você decide o que você faz com isso. Deixa eu ler um outro trecho para você que eu acho ainda mais pesado. Êxodo 10, de 22 a 23, que diz o seguinte: não viram, estendeu Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Entenda, pastor. Entenda, irmão, irmã. Quando você tem Cristo no seu coração, ou você escolhe compactuar com as trevas, ou você escolhe compactuar com a luz. Deus não tem parte com as trevas. Deus tem parte com a luz. Deus é a luz desse mundo. Jesus disse: eu sou a luz desse mundo. É uma escolha simples, é uma renúncia. Agora uma mensagem para a turma do não é bem assim. O incrível é que Deus nos deu uma ordenança explícita em Levítico 23 sobre as festas anuais. Ah, mas isso é só para o povo de Israel. Não. Isso é para mim e para você ainda hoje. Ele deu a ordenança de nós comemorarmos as festas anuais. No entanto, a igreja cristã está tão distante dessa realidade que eu nunca vi uma igreja cristã celebrar uma festa pascal, por exemplo. Ah, Márcio, mas espera aí, a gente faz a ceia, Jesus, né, substituiu a ceia pascal, ele trouxe a nossa ceia, eu faço tomar ceia sempre sim, eu tenho certeza disso. Isso não significa que a ceia pascal não possa ser feita na igreja cristã. Não estou querendo judaizar a igreja, mas uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida cristã foi exatamente participar de uma ceia cristã. E aposto que essa parte desse vídeo para frente vai ser um debate enorme. Ah, mas não é para fazer, não é participar das... Cara, deixa eu te falar. As festas judaicas estão intimamente ligadas com a volta de Cristo. Goste você, acredite em você, compactue você, ache você o quê? Não interessa. Estão diretamente ligadas com a volta de Jesus. No entanto, a igreja cristã dorme. E tem igrejas cristãs que esse ano vão permitir festa junina. Aí tem os pastores pertinho que falam o seguinte: não, nós vamos fazer em julho para ser festa julina. É como se Deus fosse idiota que não estivesse entendendo o que você está fazendo. Escuta bem o que eu vou te falar. Existe uma responsabilidade muito grande sobre os pastores que permitem que o paganismo entre dentro da noiva de Cristo. Então, esse vídeo é um alerta. Muito mais do que qualquer outra coisa. Eu estou trazendo os fatos históricos. O que você vai fazer com isso é entre você e Deus, não é culpa minha. E outra, pode me xingar de louco, pode falar que eu sou o mais doido cristão, ortodoxo, religioso, que a turma de vez em quando escreve para mim, pode chamar do que você quiser. Eu prefiro que você ache que eu sou louco do que Deus olhe para mim e me chame de louco. Encorajo a você a pesquisar na Bíblia a perspectiva de Deus sobre alguém que é louco. E eu quero deixar aqui, olha, o meu respeito com quem acredita diferente. Em nenhum momento eu estou fazendo apologia de qual igreja está certa ou está errada. Sim, foi a Igreja Católica que trouxe isso para o Brasil. Mas entenda, eu tenho um profundo respeito pelos católicos do Brasil. E aqui eu não estou chamando o juízo de ninguém, mas eu estou trazendo a realidade dos fatos que estão descritos na história e que você lê na sua Bíblia, seja você católico, seja você evangélico. Então a decisão de você participar dessa festa é sua. O meu papel é apresentar os fatos. Que Deus te abençoe e que, se você gostou desse vídeo, clica aí no botão de like, deixa sua mensagem, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Se você discorda, seja educado, deixa sua mensagem que eu vou fazer questão de responder para você, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.